queridos estudantes do primeiro ano do ensino médio da Rede Estadual de Minas Gerais. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química, e comigo está a professora... Eu sou a professora Suzana Apolinário, professora de Física da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. E conosco hoje está o intérprete de Libras, Gilbert. Muito obrigada, Gilbert. Então vamos começar a nossa aula, professora. A nossa aula hoje tem o título, O Alfabeto da Matéria. Por que ela remete a esse título? Porque nós vamos falar da origem dos elementos químicos. Então, é uma aula interdisciplinar, onde a gente procura desenvolver a habilidade número 201 de Ciências da Natureza, que é analisar e discutir modelos, teorias e leis. Nesta aula, nós vamos relacionar a teoria do Big Bang com a formação dos elementos químicos. Vamos conceituar o elemento químico e ainda falar sobre a formação e evolução das estrelas e a origem dos elementos químicos. E aí a gente começa com aquela pergunta: somos formados pelo mesmo material do qual as estrelas são formadas? O que surgiu primeiro? Pergunta de uma aula anterior. O que surgiu primeiro? Os elementos químicos ou o universo? Anotem no seu rascunho aí. Bom, essa imagem foi tirada do livro Química e Sociedade, na página 103, que ela mostra a linha do tempo, a linha de tempo da formação dos elementos químicos, começando com o Big Bang, né, que é a tradução para português. Então, no instante zero, né, é quando existia uma energia condensada a uma temperatura extremamente elevada. Nesse momento foi quando surgiu, era como se fosse uma sopa de partículas, né, um condensado de partículas. Essas partículas são os quarks, mais a energia, que em seguida, à medida que foi ocorrendo a expansão, foi surgindo as condições de agrupamento de quarks para a formação das partículas subatômicas, que são os prótons e os nêutrons. Aí eu gostaria só de completar. Nessas condições, então, surgem aí, essas condições são propícias à atuação das quatro forças. A força gravitacional entra em ação, assim como a força nuclear forte, a força nuclear fraca e a força eletromagnética. Por isso são essas as quatro forças fundamentais da natureza. Ainda nos primeiros segundos, a uma temperatura imensamente alta, né? Existem as primeiras combinações entre os núcleos, entre os prótons e os nêutrons, dando origem o quê? Aos núcleos do elemento químico hélio. Lembrando que o elemento químico hélio, ele tem 2 prótons e ele tem massa 4. Logo em seguida, a gente tem a formação, o agrupamento ainda de núcleos e o agrupamento de prótons e de nêutrons para dar origem aos átomos de hidrogênio. Então, a gente tem um nêutron e um próton. Primeiro, um nêutron formando o primeiro núcleo de hidrogênio. Depois, junto com esse nêutron, junto com esse próton, vem um outro átomo, vem uma outra partícula, nêutron, que deu origem ao quê? Ao outro átomo de hidrogênio, que é o que a gente chama de deutério. O agrupamento de mais um nêutron aqui deu origem
ao núcleo do outro átomo de hidrogênio, que a gente chama da outra partícula de hidrogênio, que a gente chama de trítio. Então, nós podemos concluir, professora, que o primeiro elemento químico formado foi o hidrogênio, o elemento mais leve, o elemento número 1 da tabela. É o primeiro núcleo, né? Isso. O primeiro núcleo. Aí, nessa hora, é importante a gente ir para o conceito de elemento químico, né? Vamos para o conceito de elemento químico. Quando eu falo de elemento químico, eu estou falando de um grupo de partículas, né? Um grupo de átomos que tem em comum a mesma quantidade de partículas prótons no núcleo. Então, eu volto aqui, ó, ao exemplo, né, do hidrogênio. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio com massa 1 e número atômico 1. Eu tenho outro átomo de hidrogênio com massa 2 e número atômico 1, que é o deutério. E tenho outro exemplo, que é o átomo de hidrogênio com massa 3. Percebam que aqui eu tenho 3 átomos diferentes, mas que a gente fala que eles são o quê? Isótopos. Por que eu chamo eles de isótopos? Porque todos eles têm a mesma quantidade de prótons no núcleo. No entanto, o conjunto desses átomos aqui é o que chamamos de elemento químico, especialmente o elemento químico hidrogênio, tá? Então, todos aqueles átomos aqui, ó, todos esses isótopos aqui, a gente chama de isótopos de hidrogênio. Então, quando eu falo isótopos de carbono, eu estou falando de vários átomos de carbono que têm 6 prótons no núcleo. O que eles têm em comum é o quantitativo de próton no núcleo. E aqui eu tenho o elemento químico hidrogênio. Então, recapitulando, elemento químico, conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com o mesmo número de prótons. E aí, Suzana, o primeiro, então, foi o hidrogênio. Sim. O núcleo de hidrogênio. Depois, o núcleo de hélio, né? Sim. E aí, e os outros? E os elementos pesados? Então, vamos falar. Passa pra gente, por favor. Evolução das estrelas e formação das galáxias. Para a gente entender aí a origem dos elementos químicos, é bom a gente saber como que as estrelas foram formadas, né? Então, as estrelas, elas foram formadas nas nebulosas. Nebulosas é uma nuvem formada de gás quente, poeira e partículas. Então, entra aí a ação da força gravitacional. Nós podemos concluir que as nebulosas são berços de estrelas, onde as estrelas nascem. Como? A partir da força gravitacional que une ali os átomos de hidrogênio. As nebulosas são formadas principalmente por gás e hidrogênio. A ação da gravidade faz com que os átomos do gás hidrogênio e as partículas se aglutinem. E ali há o favorecimento das reações nucleares, reações de fusão nuclear. Como assim? Os átomos, os núcleos dos átomos de hidrogênio passam a fundir-se. Nesse momento ocorre ali a fusão de 2 núcleos atômicos com liberação de energia, muita energia. Esse processo é chamado de fusão nuclear. É o que mantém as estrelas ali em atividade. Bom, mas começa com uma massa pequena que foi aglutinada devido à ação da gravidade. E essa massa vai aumentando, a gravidade está agindo, unindo ali os átomos. As condições de temperatura e pressão favorecem a fusão dos núcleos atômicos. Muita fusão, muita liberação de energia e aumento de massa.
Bom, chega-se um determinado momento que aquela pressão interna produzida ali pelas fusões equilibra-se com a gravidade externa, que quer manter os átomos unidos. Bom, nesse momento, então, passa a ocorrer com muito mais intensidade essas reações de fusão nuclear. Há muita liberação de energia e aí aquele corpo massivo passa então a emitir um brilho. Nasce a estrela. Bom, com aquela massa, então, ela prossegue a sua atividade de reações nucleares. E com o passar do tempo, e isso, quando a gente fala de idade de estrelas, nós estamos falando na ordem de milhões, bilhões ou trilhões de anos, né? Por isso que é difícil para o ser humano acompanhar a evolução da estrela desde o seu nascimento até a morte. São muitos, né, anos, milhões, trilhões de anos, nós não temos capacidade em uma geração de acompanhar essa evolução. Bom, mas aí o tempo de vida da estrela vai passando, aquela atividade ali no núcleo da estrela continua-se até que a massa da estrela vai diminuindo e ali muda-se as condições de temperatura e pressão. Bom, inicialmente, a fusão do núcleo de hidrogênio, fusão dos núcleos do átomo de hidrogênio, libera energia e forma-se o elemento químico hélio. Então, a estrela, ela funde o hidrogênio em hélio inicialmente, mas com o passar do tempo, essa atividade modifica-se. E essa estrela, ela passa a sintetizar também elementos mais pesados, como carbono. Dependendo da vida, dependendo do tempo de vida da estrela, ela pode sintetizar também ferro, chumbo. Aí, então, origina-se esses elementos químicos mais pesados. Bom, os astrônomos observam as estrelas e, dependendo da cor e da temperatura da estrela, é possível determinar a sua idade, o seu tempo de vida. E o elemento químico predominante no interior da estrela. Como é possível saber? Através do espectro de luz emitida por aquele elemento químico. Cada elemento químico tem o seu espectro de luz próprio. Então, isso é medido por um aparelho chamado espectrômetro. Com esse aparelho é possível medir o espectro dos elementos químicos. E a partir daí dá para também ver comparar com o da estrela, né? E aí dá para a gente saber qual o elemento químico que existe em abundância em determinada estrela. Exatamente. E então, o que são galáxias? Bom, as galáxias são aglomerados de bilhões de estrelas. Por exemplo, a nossa galáxia, Via Láctea, tem bilhões de estrelas aglomeradas. Estrelas são sóis. O nosso Sol é uma estrela. Cada estrela que você olha no céu à noite é um Sol que emite luz e calor devido à sua atividade ali no seu interior, de fusão nuclear e emissão de energia em forma de luz e calor. Então, de uma maneira bem, assim, resumida, porque é um assunto longo para ser dito, para ser explicado em 20 minutos, né? Mas existem vários vídeos no YouTube, existem os próprios livros didáticos que te ajudam a aprofundar, mas, em linhas gerais, nós diríamos que a partir do momento zero, né, que surgiu a expansão, a gente teve a criação dos núcleos, né, as partículas quark se uniram formando os núcleos dos elementos mais leves, hidrogênio, e hélio e lítio. Esses núcleos ficaram imersos numa nuvem de poeira e gás hidrogênio, gás hélio, que são as nebulosas,
que dão origem às estrelas. Exatamente. Dão origem às estrelas. Nas estrelas ocorrem fusão nuclear ou fissão nuclear. A fusão nuclear é quando átomos, núcleos atômicos se fundem. Essa fusão, ela libera uma grande quantidade de energia. Uma grande quantidade de energia. Chega um momento que as forças que atuam, né, sobre essas estrelas equilibram-se. Equilibram-se. Quando elas equilibram, elas vão dar origem aos núcleos dos átomos, aos átomos dos elementos químicos com número atômico maior, né? A gente conhece na tabela periódica até 90, que são os naturais, e existem depois os sintéticos, que são os produzidos artificialmente. Existem os aparelhos que provocam hoje a fusão e a fissão nuclear. E aí, eu trouxe uma sugestão de trabalho para você com o seu professor, né? Ou com os seus professores de física, química, biologia, né? Essa proposta de trabalho que nós trouxemos, né, Suzana? Sim. Ela faz uso da metodologia chamada aula invertida. O que é a aula invertida? É uma metodologia que tem 3 partes: a preparação da atividade pelos alunos e pelo professor, a atividade em grupo, que é desenvolvida pelos alunos, e no final, a sistematização. E nesse caso, a gente trouxe como proposta uma investigação. De onde vêm os elementos químicos? Nessa atividade, a proposta que a gente trouxe, que pode ser incrementada por você e pelos seus professores, a gente propôs o uso de um texto retirado de um livro de divulgação científica, com o objetivo de compreender a origem dos elementos químicos. Esse texto, ele tem o título De Onde Vêm os Átomos? Todos somos feitos do material das estrelas. Esse texto, ele está disponível no livro A Colher que Desaparece e Outras Histórias Reais de Loucura, Amor e Morte a partir dos Elementos Químicos. É um livro da editora Zahar. Esse texto está na página 67, é um livro muito interessante. E esse texto também, ele está no livro didático da área de Ciências da Natureza, da editora Scipione, na página 104, né? Como você vai fazer um trabalho, como a sua investigação vai ser feita baseada na leitura de um texto científico, é muito importante você ficar atento à questão da leitura de texto científico. Toda vez que você for fazer a leitura de um texto, você já vai ler buscando as ideias. Quais as informações que você está procurando naquele texto? Por exemplo, ao ler esse texto, né, é interessante que você já vai você já pega uma caneta e um lápis, né, uma folha de papel, e já vá anotando as ideias importantes que vão aparecendo. E para isso você vá fazendo perguntas. Essas perguntas podem ser levantadas por você, seus colegas e o professor. Tipo, como se deu a evolução das ideias dos cientistas sobre a origem dos elementos químicos? Liste os momentos em que a teoria sobre os elementos químicos modificou. O que a teoria do Big Bang não conseguiu explicar em relação à origem dos elementos químicos? De onde vem a energia das estrelas? Na teoria mais atual, qual é o processo que leva à origem dos elementos químicos? Então, uma das sugestões é você ler esse texto para buscar essas respostas, que depois cada estudante leve a sua e vocês fazem a sistematização. Bem, aqui estão as referências que nós utilizamos para elaborar essa aula, né, Suzana? Sim, lembrando que essa proposta de trabalho é uma metodologia ativa, então coloca aí em foco o aluno, como ele vai desenvolver o seu aprendizado. Muito importante, né? E fechamos por aqui o nosso muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. Nós continuaremos com esse assunto nas nossas próximas aulas, né, professora? Obrigada a todos. Obrigada, Suzana.